E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, deste sábado. Estamos vivendo o 33º sábado, 33ª semana do tempo comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este santo evangelho de hoje. Se aproximaram de Jesus alguns saduceus. E esses saduceus, o que eles acreditavam? Ou melhor, não acreditavam, né? Eles negam, eles não acreditam na ressurreição. Mas nós temos que lembrar o que São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Por isso que a solenidade da Páscoa é a festa, a solenidade mais importante para nós católicos, porque é a ressurreição de Cristo. Nós celebramos que Cristo ressuscitou, e se com Ele estivermos em comunhão com Ele, também nós ressuscitaremos pela sua graça, pela sua misericórdia e se esforçando para passar pela porta que é estreita, ou seja, se esforçando, lutando contra o pecado, contra essa nossa tendência para o mal devido à concupiscência do pecado original. Temos esta tendência para o pecado, mas permanecendo com o Senhor, em união com Ele, através da graça dele conseguimos e temos forças para lutar e se esforçar para passar pela porta estreita e um dia com Ele estarmos ressuscitados no reino dos céus. Ele disse, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida em plenitude, a vida plena, ou seja, a vida eterna. E Cristo mesmo disse: aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crendo em Jesus,
vivendo com Ele, nele, para Ele em todos os momentos, através da fé, através do amor dessa nossa entrega, Deus também nos ressuscitará. E é essa a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz São Paulo, vã seria a nossa fé. Por isso, às vezes as pessoas, nada contra outras religiões, mas a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Por exemplo, você pega o Espiritismo diz que você vai voltando para cá e vai evoluindo. É diferente, é uma crença diferente. Então, não pode ser, eu sou católico espírita, Às vezes as pessoas ficam confundindo, como assim, católico espírita? Porque são coisas que não falam a mesma coisa. Nós acreditamos na ressurreição. Eles acreditam na reencarnação, que você se reencarna. Então a gente tem que começar a entender a nossa fé e vivê-la. Porque se a gente vai se deixando envolver por tantas coisas, a gente acaba não vivendo a nossa fé. E se a gente não conhece, não estuda, não vai atrás, não lê a palavra de Deus, não vê a vida de Jesus, não vê os seus ensinamentos, a gente vai se deixando levar pelos ensinamentos do mundo, contrários aos valores de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí esses saduceus querem colocar Jesus à prova, dizendo, da lei, porque antigamente tinha a lei do levirato. O que é esta lei do levirato? Que o casamento entre uma viúva e o irmão do seu marido. O termo levirato, ele tem origem do latim levir, que significa irmão do marido. Ou seja, o casamento levirato tinha esse objetivo de preservar a descendência de um homem casado. Então significa que se um homem falecesse sem ter gerado um filho com a sua esposa, o seu irmão solteiro deveria se casar com a cunhada viúva. Umas coisas da época que não tem sentido mais hoje, Tem para preservar ali a descendência. Então por isso que esses saduceus vão colocar este fato a Jesus. Olha, se um homem casado morrer sem deixar filhos, ele vai se casando com os irmãos. E esse homem tinha 7 irmãos. Essa mulher foi passando aí pelos 7 irmãos, casando com os 7 irmãos. E por fim também morreu a mulher. Na ressurreição ela será a esposa de quem? Querendo colocar Jesus à prova. E aí, agora, como que você responde esta questão? E Jesus, ele deixa muito clara a resposta. Olha, na ressurreição, não é assim como vocês estão pensando. Nesta vida aqui, os homens e as mulheres se casam, é verdade. Mas, na ressurreição, quando vão participar da vida futura, é uma outra realidade. É como a semente que morre e se torna uma grande árvore. É uma nova realidade. A realidade da semente ficou para trás. É assim a nossa vida. Morremos e nascemos para uma nova realidade. A realidade do céu. Que olhos humanos, ouvidos humanos nunca viram, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é uma realidade que agora a gente não consegue compreender e nem imaginar. Não é, às vezes as pessoas retratam em filmes, em tantas outras coisas, mas é uma realidade nova. Seremos como os anjos, diz Jesus, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram, teremos um corpo glorioso, é uma nova realidade. Então nós não podemos ficar misturando isso. E aí Jesus ainda se utiliza do próprio Moisés, que eles tinham utilizado, que Moisés deixou isso por escrito, e Jesus fala, Moisés também falou na passagem da sarça, quando chama ali o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. E aí os doutores da lei disseram ali a Jesus, mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Que a gente possa viver bem a nossa fé, que a gente possa compreendê-la, estudá-la, se aprofundar mais, conhecer,
porque senão a gente vai se deixando envolver por tantas coisas erradas aí pelo mundo, que o mundo diz. Ah, eu vi isso, eu vi na internet, mas é o que a nossa doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana nos diz, nos ensina. Então busque o catecismo. Temos aquele livrão amarelo do Catecismo da Igreja Católica. Busque em sites seguros. Busque na internet, sim, mas em fontes confiáveis. E que você possa, sim, ir aprendendo, se aprofundando e amando mais a sua fé, amando mais nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria, São José, a vida dos anjos e santos, a vida dos santos e santas de Deus. Que maravilha! Este grande mistério que a gente possa viver e celebrá-lo dia após dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.